Olá, amigos. Eu sou psicóloga Flávia Krenhofer, atendo com terapia cognitivo-comportamental, atendo online pelo Skype e WhatsApp e também com outras técnicas como Pathwork e Psyche. O tema hoje é abordar alguns tópicos sobre bipolaridade. Então, eu recomendo um livro muito bom, fácil de se entender para leigo, se você tem esse diagnóstico, tem interesse no assunto, Temperamento Forte e Bipolaridade, do Diogo Lara. Então, esse livro, ele aborda alguns tipos de bipolaridade. Por que às vezes é difícil se ter um diagnóstico de bipolaridade? Então, o Diogo Lara, que é um psiquiatra gaúcho, fala que metade das depressões em algum momento vão se mostrar como sendo bipolares. Então, o que é bipolar? É uma alteração de humor que fica uma hora pende para depressão, para os espectros da depressão, depressão mais grave, depressão mais branda, e também fases que são mais de que eles chamam de mania, né? Fases de mais euforia, de ânimo mais elevado. Muitas vezes esse ânimo não é exatamente prazeroso, mas é uma irritabilidade extrema. Então, não é muito fácil fazer o diagnóstico, porque tem pessoas, por exemplo, que apresentam uma depressão leve, são meio depressivas e são bastante irritadas. Elas têm energia, mas são bastante irritadas. Então, elas chegam no médico dizendo, por exemplo, que elas têm toque. Então, o médico ele fica, às vezes, em dúvida, o psiquiatra, ele não consegue acertar o diagnóstico de cara. Então, muitas pessoas vêm para mim falando assim, num rótulo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou então desconfiam que eu tenho isso ou aquilo. O mais importante é você saber que se você se enquadra e eu desconfio que tem bipolaridade, isso tem tratamento, tem controle, pode ser medicamentoso dependendo da gravidade. E também a terapia cognitivo-comportamental, ela passa exercícios, porque como é que é a personalidade, por exemplo, de um bipolar? Então, aqui no livro mesmo fala, temperamento forte. As pessoas são mais impulsivas, buscam novidades, elas podem ser temerosas também, mas elas têm dificuldade com rotina, com adaptação, são questionadoras, aventureiras, podem entender a liderança. Então, são pessoas com grandes qualidades, ou seja, tem um temperamento forte, que pode ser mais para genioso, mais para irritável, mais para ansioso ou mais para depressivo a maior parte do tempo. Então, o Diogo Lara, ele classifica 4 tipos de bipolaridade. Nós temos o clássico, né, que é aquele tipo 1, que tem períodos bem marcados de depressão, são depressões bem graves, bem que a pessoa fica prostrada, alternados com períodos de euforia, de muita energia, pode ser compra compulsiva. Então a pessoa tem muitas ideias e depois ela acaba não dando conta, justamente porque por causa da variação de humor. Elas podem ter delírios e podem ter psicose, fases de psicose nesse tipo 1, devido à alternância, à gravidade da situação. Esse tipo precisa realmente de medicação, porque o cérebro já está com muita alteração, está bem comprometido, e hoje as medicações podem ajudar uma pessoa a viver uma vida normal. Se você se enquadra nesse tipo, já teve esse diagnóstico, uma medicação, não fique só na medicação. Busque uma terapia para você trabalhar os aspectos que você tem mais dificuldade em lidar com a frustração, que você se entedia facilmente, que procrastina, que não tem ânimo muitas vezes para levantar da cama. Então a terapia ela pode ajudar muito nessas situações. É engraçado que mesmo hoje, atualmente, muitas pessoas duvidam da terapia, acham que assim, bater papo não vai resolver nada. E é muito, muito diferente do que bater papo. Você vai se organizar. É como pegar a sua mente e botar num organograma e separar por partes, e a gente vai ajudar com ferramentas a trabalhar
os temperamentos, porque esse temperamento que a pessoa tem, mais extrovertido, mais eufórico, mais aventureiro, mais que se entedia facilmente, isso é biologicamente herdado. É diferente do caráter que é construído mais pelas situações no momento. O temperamento, ele vem com a pessoa. O Diogo Lara fala, é como se fosse o sabor, o molho da pessoa, né? Então, voltando. Tipo 2, são pessoas que têm também as fases depressão e mania, mas mais brandas. Então, as depressões podem ser severas, mas as manias a pessoa não fica tão prejudicada, ela não tem delírios. Então, ela tem altos e baixos um pouco mais suavizados. Daí começa a ficar difícil fazer o diagnóstico. Por exemplo, o tipo 3. Então, uma pessoa ela foi deprimida a vida inteira dela. Daí ela toma um medicamento, toma um antidepressivo, e com um medicamento, sob a influência de um medicamento, ela vai ter uma fase de mania. Então, as pessoas que são essa categoria da bipolaridade respondem bem, por exemplo, aos medicamentos chamados estabilizadores de humor. Não, eu sou psicóloga, não receito, a gente não deve se, assim, dar muito pitaco nas questões médicas, né? Embora os pacientes tragam tanto os seus relatos com os medicamentos, a gente fica assim acostumado a lidar com isso e até saber que tipo é para quê. Então, os estabilizadores de humor, eles são bons para quem tem a questão, por exemplo, mais biológica da bipolaridade e vão estabilizar justamente porque estabilizam os polos, tanto da depressão quanto da ansiedade ou da mania exagerada. Às vezes, você pode não responder bem aos antidepressivos tradicionais, embora hoje tenha antidepressivos que são super atualizados e parecem que fazem tudo, né? Pegam todas as nuances psicológicas que a pessoa tem. Mas você pode ser que se não deu certo um antidepressivo tradicional, isso o seu médico sabe, que você tomando estabilizadores de humor pode ser o medicamento certo para você, mesmo que você não apresente aquela bipolaridade que eu tô falando, da pessoa que tem depressão e tem mania. O tipo 4 já seria a forma mais branda ainda. A pessoa ela não chega a ter mania, ela tem assim mais humor. Então ela até se beneficia nas fases que ela tá up. Então ela se beneficia com esse ânimo extra, com essa energia extra. Não muitas vezes ela vai ter depressão já na meia-idade. Então tem muitas categorias aí, além da ciclotimia, que é uma alteração de humor também, só que mais branda. Então parece aquela pessoa que é instável emocionalmente, que de manhã estava meio down, de tarde já está bem, de noite volta. Então, assim, essas alterações se chamam ciclotimias. Todas elas estão nesse espectro da bipolaridade. E aí você vai no médico, né? Isso estou respondendo também algumas dúvidas do próprio YouTube, pessoal, que você vai no médico e não tem um diagnóstico correto que te satisfaça. Um médico diz que é TOC, outro médico diz que é TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e outro médico diz que é bipolaridade, o outro diz que é depressão, e você fica assim, perdido. Então, o que eu posso colocar da minha experiência sobre isso, tá? Que assim, é importante que você tenha um diagnóstico, sim, mas eu trabalho com a psicologia positiva também. Então, a gente olha onde estão as falhas, o que está faltando, se a pessoa deve tomar medicamento ou não, para ajudar a melhorar a capacidade dela de lidar com os próprios pensamentos negativos ou com as emoções flutuantes que já são tão automáticas, né? Então, você pode optar também por exemplo, fazer alguns tratamentos mais naturais, como homeopatia, acupuntura. Você pode tentar ir num nutrólogo ou num ortomolecular, para quem tem condições, porque os planos de saúde em geral não incluem ortomoleculares, e eles vão dar uma suplementação para ajustar o seu cérebro
como serotonina, alguns calmantes naturais, vitaminas, né? Porque às vezes a pessoa pode piorar muito, por exemplo, porque ela tá cheia de metais pesados no corpo, com a vitamina D dela, do sol, super baixa. Então, ela vai ter depressão, às vezes, por vários fatores bioquímicos. E pode ter essa desorganização também de depressão e mania. Então, metade das pessoas que têm depressão vão apresentar uma bipolaridade em algum momento da vida. Então, a gente pode considerar assim que a depressão vai ser uma epidemia, já é uma epidemia, muitas pessoas com depressão, segundo um médico que eu gosto muito aqui do YouTube, que ele é mais dessa linha, digamos, ortomolecular, vamos falar assim, o Dayan Siebra. Eu deixo um link dele na descrição, se você tiver interesse desse lado da medicina. Ele fala que 20% da população já apresenta depressão e a ansiedade chega a 80% da população. Então, se uma pessoa ela está numa crise, tem crises de depressão, e aí ela passa por um período assim que ela está prostrada, que ela não tem ânimo para nada, que ela vê tudo meio negro, e daqui a pouco ela troca a depressão por uma grande ansiedade. O que está sendo muito comum hoje em dia. Não necessariamente você ter períodos que você está depressivo porque você odeia o seu trabalho, porque você está infeliz no amor ou está em solidão. Então, tem momentos da nossa vida que nós podemos ter variações de humor. Isso não quer dizer que você se enquadre naquele rótulo de bipolaridade. Eu acho que a gente tem que ir pelos talentos das pessoas, pelas qualidades, pelos pontos fortes. Eu saliento muito isso nos vídeos. Então, o tratamento para bipolaridade, para depressão, todos eles para ansiedade, eles passam por como que eu vou ajudar a minha vida a funcionar melhor. Como que eu vou lidar melhor com as frustrações? Como que eu vou dar uma equilibrada nos meus pensamentos disfuncionais? Primeiro, você tem que ter noção que você tem pensamentos disfuncionais e negatividades que estão atuando contra você e não a teu favor. E são programas que rodam na nossa mente desde criança, que a gente vai fazendo aquele programa como um programa de computador. Quando você liga o seu computador, aquele programa já começa a rodar automaticamente. E muitas vezes é assim, a pessoa acorda, aquele programa da depressão, aquele programa da ansiedade já está ali nela. E aí ela pensa, eu vou num médico para ter um rótulo, para ter um diagnóstico, eu preciso saber o que eu tenho. Então, o médico às vezes acerta, às vezes não acerta, não é de primeira às vezes, e nós queremos milagres e queremos que um remédio faça milagres. Então, essa questão da bipolaridade, né, como eu estou envolvida com esse livro agora do Diogo Lara, eu vou falando mais sobre isso e tratamentos. Até para esse vídeo não ficar muito longo, eu abordei então os tipos de bipolaridade que o autor coloca, né, para você entender que muitas vezes, se você acha que você tem esse diagnóstico, não é tão fácil assim se fazer, precisa ter um acompanhamento, uma análise para a gente realmente poder ver. E as ferramentas, existem muitas ferramentas para tratar bipolaridade que eu vou falar mais adiante num próximo vídeo, tá, pessoal? Então, vocês acompanhem o canal que eu vou postar futuramente para não ficar um assunto grande demais, porque não adianta que hoje em dia colocar um vídeo de 20 minutos ou meia hora que não seja uma live, fica difícil das pessoas acompanharem. Eu agradeço muito a atenção de vocês, os comentários, gratidão e até um próximo vídeo.